Querido irmão, é um prazer e uma alegria estar com vocês aqui novamente numa entrevista, uma nova entrevista, né? A gente tem se esforçado bastante, né, para que possamos fazer várias entrevistas com pessoas importantes na Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. E o IDPB News tem procurado fazer isso, né? A gente tem procurado convidar os pastores, irmãos, são figuras importantes dentro da nossa instituição. E hoje, uma figura importante, muito importante para nós, está aqui o pastor Balbi, né? Está conosco, é o presidente estadual da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. E eu convidei para que a gente possa ter uma conversa, né? Uma entrevista simples aqui com ele, mas importante para todos nós que somos membros da IDPB, você que é membro da IDPB e é interessado no andamento desse ministério. Eu gostaria, primeiramente, que o pastor Balbi desse uma palavra para os irmãos, uma palavra introdutória, né? Nesse momento, pode falar, pastor. É um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado por estar aqui, um convite, né, que a gente fez. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço o convite e saudamos nossos amados irmãos. E queremos dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, participando dessa entrevista. E também falando daquilo que nós pensamos em fazer no ano que vem, daquilo que foram feitos no ano que está se passando. E é muito importante essa oportunidade para que possamos analisar algumas questões que diz respeito ao Ministério, ao IDPB, do Estado do Amazonas, e a todos nossos irmãos que participam desse trabalho, que fazem parte desse trabalho, desse ministério tão maravilhoso que é a IDPB no Amazonas e no Brasil. Isso. Amém. Pastor, começando assim a nossa conversa, né, nosso diálogo aqui tranquilo, primeiramente eu gostaria que o senhor se apresentasse, pessoal, quanto tempo o senhor tem assim, de ministério, quanto tempo o senhor tem já na igreja como cristão, né? O senhor aceitou Jesus já há bastante tempo. Então eu gostaria que o senhor colocasse um pouco da sua vida pessoal, assim, nesse lado ministerial, né? Quanto tempo o senhor tem já? Eu me converti em 78 e naquela época existia uma necessidade muito grande de todo cristão que se dizia cristão realmente ter um compromisso com o reino de Deus. Hoje as coisas, em alguns aspectos, elas são um pouco diferentes. Hoje criou-se um status cristão, né? Naquela época, andar com uma Bíblia embaixo do braço era um motivo de escândalo para algumas pessoas, até mesmo para os familiares. Mas, graças a Deus que do momento em que eu me converti, eu fui para a igreja, né? Já comecei, então, a estar ali servindo ao Senhor com todo o coração, juntamente com minha esposa, pastora do carro. Nós começamos, então, a estar ali engajados na obra de Deus, no ministério da igreja local. E ficamos ali durante 14 anos, servindo ao Senhor, trabalhando nas congregações, trabalhando junto à igreja local. Aí, logo em seguida, nós fizemos o seminário Sebaete, que era um seminário que nos deu uma base muito grande, desenvolveu, alavancou o evangelho aqui no Amazonas, no que se diz respeito ao Ministério IDPB. E eu entrei para o Ministério exatamente como pastor em 93. E uma coisa que tem assim interessante, que no mesmo ano que eu entrei, eu fui consagrado a pastor, eu entrei para a Junta Estadual de Pastores. Eu fiquei nessa junta até 99. Aí
Eu saí, fiquei fora durante 2 anos, retornei e estou aqui até hoje, servindo na junta estadual dessa igreja. A sua experiência dentro da junta estadual é ampla, né? Então, o senhor tem um tempo já bem amplo assim, de experiência dentro da... É quase todo o tempo que eu tenho de ministério. Tirando um período que o pastor Azaf foi o superintendente, né? Que na época era superintendente do estado. O restante dos tempos eu passei todo aqui servindo ao Senhor. Trabalhei com o pastor Nonato, pastor Aldo, pastor João Nunes. Nós temos trabalhado, temos servido ao Senhor aí no que diz respeito a ajudar a igreja naquilo que se faz necessário. Certo. Amém. O senhor estava explicando o tempo que o senhor tem na junta estadual do Amazonas, e era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Quanto tempo o senhor tem de experiência dentro da junta estadual? Mas o senhor estava explicando que isso desde quando o senhor foi consagrado, né, no Ministério Pastoral, o senhor já assumiu algumas funções dentro da junta, trabalhando, servindo ao Senhor dentro da junta, né? Agora eu lhe pergunto, pastor, a igreja que o senhor está hoje, o senhor está lá há quanto tempo? Nós estamos lá exatamente há 17 anos. 17 anos. Nós começamos a igreja ali naquele local embaixo de Lonas, né? Uhum. Mas hoje, para a honra e glória de Jesus, nós temos uma bela igreja ali. Estamos lá há 17 anos e 3 meses servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor ali naquele local. Pastor, o senhor como um experiente na junta estadual, aí eu lhe pergunto, qual a sua perspectiva para a IDPB no Amazonas e no Brasil? Quer dizer, o senhor é um homem que viaja, conhece a IDPB nos vários estados que nós temos, né? Inclusive novas igrejas em estados que ainda não tinha IDPB, que agora nós temos. Eu lhe pergunto, qual a perspectiva que o senhor vê, o crescimento da IDPB, tanto aqui no estado? Fale primeiro aqui do estado do Amazonas. Como é que o senhor vê esse crescimento e esse desenvolvimento da igreja? Bem, na realidade, nós estamos trabalhando em 3 linhas de frente, né? A IDPB hoje está trabalhando exatamente nessas 3 linhas. Na linha do estado, cada estado desenvolvendo seu estado. A nível nacional, a IDPB tem crescido muito, tem se organizado, né? E nós também agora partimos, através do pastor João Nunes, para entrar na América Latina. Nós temos algumas crianças lá sendo cuidadas, né? Com grande perspectiva de crescimento. No Amazonas, missões no Amazonas, o crescimento da igreja no Amazonas, ela se faz presente em quase todos os municípios. Porém, nós temos hoje uma visão de desenvolver todo esse trabalho de missão regional e estadual através de você fazer, por exemplo, ter as bases missionárias. E como fazer essas bases missionárias? Os municípios, porque nós não pensamos só em alcançar a cidade do município. Nós pensamos em alcançar todas as comunidades do município. Por quê? Hoje, o povo amazonense, o povo do Amazonas, ele se organiza através de comunidades. Então, existem muitas comunidades hoje, tem um grande número de pessoas que nós temos que pensar nessas pessoas. E para isso nós pensamos, então,
no ITM, que é o Instituto de Treinamento Missionário, que nós entendemos que através desse instituto, através desse seminário, nós vamos não só alicerçar as bases dos municípios, como formar novos missionários para que nós possamos alcançar todas essas bases, né? Todas essas comunidades, através dessas bases missionárias que nós estamos trabalhando e desenvolvendo esse trabalho com essa perspectiva. A nossa visão, ela vai além das fronteiras. A nível nacional, a Junta Nacional tem desenvolvido um trabalho e, através de missões, eles conseguiram hoje entrar em todos os estados do Brasil e estamos ampliando, né, para a América Latina e, de alguma forma, no exterior de uma maneira geral. Essa é a nossa perspectiva. O pastor João Nunes, ele tem desenvolvido um excelente trabalho na América Latina. Nós estamos com algumas bases, alguns bebês plantados já na América Latina e esperamos que esses bebês possam realmente crescer, né, e frutificar. Essa é a nossa visão em termos de missões. Essas bases missionárias que o senhor falou é o desenvolvimento da igreja no município, né? No município, mas não só pensando no município sede, mas em todas as comunidades. Pois é, do município atingir as vilas, as comunidades. As comunidades, né? Porque com isso você resolve um problema que nós temos, que é enviar um missionário da cidade de Manaus para o interior. Esses missionários, quando são chamados e vão para o interior, sempre eles encontram dificuldades em relação à cultura, a família, a própria família tem dificuldade de adaptação. Então, você formando o homem do próprio local, nós vamos ter, na minha opinião, assim, muitas vantagens. Porque esse homem já está adaptado. Ali é o habitat dele. Ali ele já vive ali. E ele conhece toda a cultura do local. Então, nós ganhamos a vantagem de se tornar mais barato, que não temos problema de mudança, principalmente para lugares longe, onde às vezes se viaja vários dias de barco para fazer a mudança desse missionário. Nós temos municípios a 30 horas, 36 horas, né, de expresso daqui de Manaus, né? Não, temos municípios muito mais longe, 40 horas. 40 horas. E de barco comum isso dá 8, 10, 12 dias para chegar. E você formando um homem do local, você já ganha todas essas vantagens, né? Porque ele já está adaptado ali, ele já conhece, ele não tem problema antropológico, né? Ele pode fazer essa adaptação. Não vai ter problema de adaptação, nada, tanto ele como a família. Muito como, pelo contrário, por exemplo, quando você envia alguém do campo, ou para o campo, quando você envia alguém para o campo, missionário no interior, a família sai de uma metrópole e vai para um interior que não tem praticamente nada daquilo que eles tinham antes. E isso traz, às vezes, tristeza para os filhos, problema de adaptação e uma série de problemas. Esse homem do campo, quando ele é treinado e
é chamado por Deus para o ministério, ele se sente assim honrado, a autoestima dele aumenta, né? A família passa agora a desfrutar de uma nova visão, de uma nova posição dentro do corpo de Cristo. E ele se sente importante, ele se sente valorizado de uma outra perspectiva em relação ao que vai daqui da cidade para o interior. E isso eu creio que vai ser muito bom, vai alavancar a obra missionária no interior. Nós já estamos assim trabalhando em várias comunidades, além da sede do município, mas nosso desejo, nosso propósito é alcançar todas as comunidades do estado do Amazonas. Dos 62 municípios do estado do Amazonas, nós já estamos em quantos municípios? 44 municípios. Já estamos em 44 municípios. Certo. E esses campos missionários, como o senhor tem visto o trabalho dos missionários nesses campos missionários? O trabalho tem sido desenvolvido de uma maneira maravilhosa. É até surpreendente alguns locais quanto a igreja tem crescido tão rapidamente, assim, tem se desenvolvido, tem realmente feito a diferença. As igrejas, de uma maneira geral, os nossos missionários, pastores que trabalham no interior, nas cidades do interior, eles têm desenvolvido grandes trabalhos, né, através dos nossos supervisores das nossas juntas distritais, que sempre estão ali presentes, dando treinamento, orientando o missionário, a família do missionário. Geralmente numa viagem missionária tem algumas coisas que você não pode deixar de fazer, você não pode esquecer de fazer, que é de cuidar do casal pastoral, da família, ver como é que está a liderança, a igreja, e levar sempre um treinamento. Está sempre dando um treinamento, capacitando. Esse ano foi um ano duro, um ano de muito trabalho, nossos supervisores trabalharam muito. Amém. Pastor Balbi, diante de todo esse campo missionário que a gente está conversando, dos obreiros que estão nos municípios, pastores, né, e missionários, como a gente chama, uma das coisas que o senhor tem levantado assim é o treinamento deles, como o senhor falou ainda há pouco, e o ITM, que é o Instituto de Treinamento Missionário, ele justamente serve também como base parte desse treinamento que é dado a eles. É feito um mentoreamento, mas o seminário, o ITM, que vai para o interior como vídeo aula, é muito importante também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância desse seminário do ITM. Bem, qual é o propósito do ITM? É ter um seminário de qualidade nas bases dos municípios, né? Que são exatamente as cidades do município. Você deslocar um pastor daqui de Manaus para o Rio Solimões, por exemplo, seja qual for o município, são municípios muito longe, Tefé, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Amaturá, Santo Antônio dos Sá, em São Paulo de Olivença. Todos esses municípios são muito longe de Manaus. Você deslocar um pastor para dar aula lá no seminário de aula presente é muito difícil, pelo tempo, pela disponibilidade do pastor. Então, o ITM, ele vai funcionar o aluno tendo seu livro em mão e pastores
da IDPB com grandes experiências na sala de aula, dando aula em vários municípios ao mesmo tempo. Ou seja, em todos os municípios que nós temos igreja, nós vamos ter uma base missionária. Então, veja a importância de esses pastores que têm grande experiência, que têm tido sucesso no ministério da IDPB, que o Senhor tem abençoado o seu ministério, ali presente através do vídeo, dando aula para esses irmãos, trazendo as suas experiências para esses irmãos. Isso é uma coisa, assim, na minha opinião, de grande magnitude para esse trabalho que nós queremos fazer, para exatamente dar prosseguimento em toda a obra missionária no estado do Amazonas, de uma maneira geral, em todo o município. Mas tem uma outra vantagem, que também esse seminário ele vai ajudar a consolidar, né, a igreja, consolidar as pessoas que estão vindo para o Evangelho, e com isso ele dará uma sustentação para todos aqueles que são novos convertidos, para todos aqueles que estão chegando à igreja. Isso de uma forma barata, né? Valor realmente baixo e com uma qualidade imensa, porque a qualidade dos pastores, dos professores que estão dando aula no ITM, eles são realmente pastores vitoriosos, pastores que tiveram um ministério grandemente abençoado pelo Senhor. Então, só a presença deles lá já é uma coisa fantástica. E melhor ainda é a presença do Espírito Santo ali gerindo todas as coisas. Verdade. Pastor, por último, assim, né, uma das últimas perguntas, qual o conselho que o senhor daria para os irmãos da IDPB que estão nos assistindo e que gostariam de entrar para o ministério pastoral da IDPB, né? Aqui são muitos seminaristas que nos assistem, seminaristas do Sebaete, do Monte Sinai. Qual é o conselho que o senhor daria para esses irmãos que desejam, né, aspiram ao ministério? Bem, irmão, o ministério é compromisso. É compromisso no corpo de Cristo, compromisso com o Senhor. Então eu diria que a primeira coisa que nós, como filhos de Deus, temos que fazer é começar a servir o Senhor na igreja local. Eu não acredito em um ministério que vai cair de uma hora para outra numa pessoa e ele, a partir daí, vai desenvolver o ministério sem antes ter trabalhado, ter produzido na igreja local. Duas coisas que nós geralmente temos assim levado muito a sério, entre muitas que nós levamos a sério na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é exatamente o caráter dele com a família, com a igreja e de uma maneira geral, com todas as pessoas, e a produção que ele está dando, o trabalho que ele está realizando, o ministério que ele está desenvolvendo na igreja local. Porque veja bem, se alguém está desenvolvendo um ministério na igreja local, é muito fácil de você depositar essa sua confiança nesse candidato para ele exercer um ministério missionário ou um outro ministério qualquer. Mas quando a pessoa não está desenvolvendo nenhum ministério na igreja local, quando o caráter das pessoas às vezes também é defeituoso e o comprometimento dele tem um nível baixo, essa pessoa ela já fica quase que desqualificada
eu diria, desqualificada para o ministério, seja ele qual for. Então, é muito importante que a pessoa tenha esse comprometimento, leve muito a sério a questão do caráter, porque a nossa mercadoria que nós temos a oferecer às outras pessoas é o nosso caráter, é a confiabilidade. E a outra coisa é o trabalho desenvolvido, ou sendo desenvolvido, que é o ministério na igreja local. Eu não acredito em alguém que não está desenvolvendo o ministério na igreja local, não está fazendo nada na igreja local e vai ter sucesso fora. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o ministério ele começa na igreja local, onde ele pertence, onde ele está servindo o Senhor. A partir dali, o ministério dele vai ser ampliado. É dessa forma que eu acredito. Amém. Pastor, novamente eu agradeço, muito obrigado por seu estar aqui, né, o convite que eu lhe fiz, para que o senhor pudesse estar conosco e nos aconselhar, nos dar uma palavra, falar um pouco sobre o estado do Amazonas, como está o desenvolvimento do trabalho missionário, né, dos pastores da Junta Estadual atual em todo o estado do Amazonas. Então, novamente, lhe agradeço. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra final para os irmãos, né, e fizesse uma oração também. Pode ser? Amém. Bem, você sabe que depois de Jesus, as pessoas mais importantes que existem são os nossos missionários, os nossos pastores, né? Porque primeiro Jesus, que ele tem a primazia, né? Isso a nível de ministério, tá, gente? Sabemos que na escala das minhas prioridades é a família, eu. Por que eu, você me pergunta? Depois de Deus. Primazia, Deus. Mas depois eu, por quê? Geralmente as pessoas dizem que a primazia é a família. Eu digo que sou eu. Porque se eu não estiver bem, eu não vou ajudar minha família e nem vou servir bem a Jesus e nem vou ajudar ninguém. Então eu preciso estar bem para cuidar da minha família. Se eu estiver bem, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da igreja, eu vou cuidar das demais necessidades e prioridades da vida. Então isso é algo assim importante a nos entender. Mas dentro dessa prioridade de ministério, depois de Jesus, são os nossos missionários, nossos pastores que estão aí produzindo, discipulando, fazendo discípulo e fazendo todo aquele trabalho que o Senhor mandou que fizesse, né? O ID de Jesus, completando o ID, realizando o seu ministério. Então nós entendemos, irmãos, que os nossos pastores, esposa de pastores, filhos de pastores e missionários de uma maneira geral, eles são as pessoas assim, de grande proporção, de grande importância, de alta relevância assim, dentro do nosso contexto ministerial. E nós estamos aqui para servi-los. Nosso trabalho aqui é servir, né? Não estamos aqui para realizar outra coisa, outro trabalho, a não ser servir e servir de escada para que eles possam crescer cada vez mais. Esse é o nosso trabalho. E que o ano está se aproximando aí, nós possamos realmente realizar grandes alvos, grande propósito diante de Deus, mediante a vida desses irmãos, porque o reino de Deus é um corpo. E esse corpo realmente precisa estar em unidade, precisa estar em comunhão com o Senhor e com os irmãos, para que ele possa se desenvolver de uma maneira sadia, saudável. E todo o corpo sadio e saudável vai produzir, vai reproduzir de uma maneira maravilhosa. Vamos orar. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer por esse momento.
e pedir uma bênção toda especial para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, essa entrevista, que eles possam, Pai, realmente ser alcançados por Ti, que eles possam ser abençoados por Ti, e que o Senhor possa depositar bênção sem medida sobre a vida deles. Oh Deus, ajuda seus familiares, ajuda os nossos pastores, nossos missionários, nossos irmãos e todos aqueles, Senhor, que nesse momento assistem essa entrevista. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. Eu que agradeço, pastor. Meu irmão, fique com Deus e até uma próxima vez.